Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram, sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem, tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram um pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Espírito Santo, continue falando ao nosso coração. Nós amamos a Tua palavra, sabemos que ela não volta vazia e queremos que ela caia na boa terra do nosso coração. Que o nome do Senhor Jesus continue sendo único, assim engrandecido, exaltado nesse lugar. Nós oramos nesse nome lindo. Amém, amém e amém. Essa é uma das poucas parábolas que nós vamos encontrar em 3 evangelhos dos 4 contidos na Bíblia. 3 evangelhos. Jesus falou muitas vezes por parábolas às pessoas. E muitas dessas parábolas são encontradas uma única vez em algum dos evangelhos. Pelo menos um dos evangelhos. Mas essa parábola é uma das poucas que nós encontramos em 3 evangelhos. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para mim e para você a importância dessa parábola. Eu aprendi que a repetição gera retenção. Eu tenho aprendido que quando nós queremos dar valor a algum tipo de informação, nós a repetimos mais de uma vez. Para quê? Para que aquilo seja fixado dentro do nosso coração. E foi o que Jesus fez. Quando Jesus permitiu que por 3 vezes a mesma parábola fosse encontrada em 3 dos evangelhos, é porque Ele quis chamar a nossa atenção. E sabe por quê? Porque essa parábola tem tudo a ver comigo e com você. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui é justamente a respeito do tema da parábola, o título dela, parábola do semeador. Perceba bem que não é dado o nome do semeador, não há nenhuma referência à aparência do semeador, ou as qualidades que ele possuía, aptidões, não. A Bíblia apenas diz que um semeador saiu a semear. E quando eu digo que essa parábola tem tudo a ver comigo e com você, é porque é justamente isso que Deus quer nos ensinar.
Nós somos esses semeadores. Nós somos essas pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer algo muito simples. O que, pastor? Semear. É preciso você ter qualificações extraordinárias para semear? Não. Você só precisa ter a semente e encontrar a terra. Para quê? Para colocar a semente lá, para jogar a aguinha, para regar, para organizar o terreno, para depois vir o crescimento. E no que diz respeito a nós como igreja, como filhos de Deus, como aqueles que foram chamados por Deus para cumprir uma missão aqui na terra, você sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Ele quer que a gente vá e pregue o evangelho a toda criatura. Mas sabe o que é que acontece? Muitos de nós dizemos assim: eu não sou qualificado. Pastor, eu não fiz seminário. Ah, pastor, mas é porque eu não sei falar. Ah, pastor, é porque eu não sou muito intelectual. Escuta, é por essa mesma razão que na parábola do semeador não existe menção alguma a essas qualidades. Quando eu vim para Paulista, eu nunca tinha pastoreado uma igreja. Nunca. Mas você sabe o que é que eu fiz? Eu saí para semear. O que Deus quer primeiramente falar comigo e com você é que nós somos semeadores. O que primeiro Deus quer falar comigo e com você é que nós como semeadores precisamos sair, precisamos nos dispor, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos entender que a nossa missão não é ficar vindo apenas para um culto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em quem você começou a semear? Onde você começou a semear nesse ano de 2018? Eu tenho 2 pessoas que foram para o encontro porque eu semeei. Porque eu comecei a levar a palavra, o evangelho. Mas sabe quando foi que eu comecei a semear? Anos atrás. Quando eu me sentei em um restaurante e eu encontrei essa pessoa. Eu comecei a conversar com ela como se eu não quisesse nada. E eu disse assim: vai lá na igreja um dia. Senão eu vou. Eu peguei o telefone dessa pessoa. E certo dia eu disse assim: ó, estou esperando, vem cá hoje. Era chegada de encontro. Veio ele, veio a esposa. E eu me lembro que eles chegaram aqui. Ele veio sem querer vir. Eu me lembro que a esposa dele me disse assim: ele não queria nem vir, pastor. Estavam passando por uma situação tão difícil. Até que o tempo passou. Ele só veio uma vez aqui. Uma. E o tempo passou. E ele viveu uma situação muito difícil na vida dele. E sabe quem ficou do lado dele? Eu. Eu fui visitar essa pessoa no lugar onde ele estava. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse assim para ele: olha, fulano, sou eu, pastor Arthur. Ele chorava.
nos 3 meses em que ele ficou nesse lugar, todo mês eu fui uma vez. Eu levei livros, eu levei uma Bíblia de estudo, até que ele saiu. E quando ele saiu, 2 domingos depois, estava a família toda assim, entregando a Jesus aqui, ó. E agora, está ele no encontro de homens, está ela no encontro de mulheres. E hoje vão chegar os 2 aqui, ó, salvos, libertos, curados, transformados. Você está entendendo o que é que eu estou falando? Ei, gente, não precisa aprender a falar, não precisa ser muito capacitado para semear. Você só precisa fazer uma coisa: saia. Existem pessoas que estão clamando por Jesus, e sabe, elas estão esperando você fazer alguma coisa, estão esperando você abrir a boca e falar. Porque a partir do momento que você lançar a semente, eu creio, essa semente vai produzir frutos. Primeira lição: ei, eu sou um semeador, você é um semeador. A gente não precisa de qualificação, a gente só precisa da unção de Deus, e essa unção já está sobre nossa vida. Deus não dá semente a crente, Deus dá semente a semeadores. Semeadores. Eu quero perguntar uma coisa: quantos semeadores existem aqui nessa noite? Eu acho que você não ouviu. Quantos semeadores nós temos aqui nessa noite? Então entenda uma coisa: não se preocupa. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas pastor, sabe qual é o problema? É porque eu até posso semear na vida de fulano, de cicrano, levar o evangelho, levar a palavra, mas o que acontece, pastor, é que eu vou saber se essa semente vai produzir fruto ou não. Ei, essa preocupação não é sua, é dele. Entenda que o semeador só planta a semente. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz: eu plantei, isso é Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tudo o que você tem que fazer, a sua única preocupação como semeador é semear. E a pergunta que eu faço hoje para mim é para você: nós estamos semeando? Porque se semearmos, eu creio, Deus vai fazer com que aquela semente tenha êxito e produza fruto. Porque o crescimento, ele é resultado da terra e da semente em si. A terra precisa estar adequada para que aquela semente cresça, e isso não é papel meu, é de Deus com o ser humano, com a pessoa. O tema dessa mensagem é: que tipo de terra é o seu coração? Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim: que tipo de terra é o seu coração? Olha para outra pessoa e diz assim: que tipo de terra é o seu coração? Nós vamos encontrar aqui nessa parábola 4 tipos de terra. Primeiro tipo: a terra que foi encontrada à beira do caminho. Versículo 4, versículo 19, a Bíblia diz assim: quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Versículo 19 diz: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem. Diga assim: não a entendem. São como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem,
e tira o que foi semeado no coração delas. Hoje pela manhã eu vinha do local onde nós estamos fazendo o encontro, e nós passamos por um lugar onde havia uma terra que estava à beira do caminho. E o engraçado é que essa terra era uma terra dura, era uma terra impermeável. A mesma coisa é o coração da pessoa que recebe a semente da palavra, mas tem um coração endurecido. Pessoas que não são receptivas à palavra de Deus ou à voz de Deus, acabam rejeitando aquilo que é falado para elas. Por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, se acham muito intelectuais. São pessoas que tentam entender Deus, quando Deus não tem como ser entendido, porque Ele tem que ser crido. Existe um processo na vida espiritual para que a gente possa receber as revelações e os mistérios de Deus. E a Bíblia diz que primeiro você tem que saber. E como é que eu sei? Eu vou saber a respeito de Deus pela palavra. Quando alguém está pregando, ou quando eu estou lendo a palavra, ou quando eu estou numa célula, ou quando eu estou fazendo um discipulado com alguém, eu estou falando de Deus. É o saber. Depois é o crer. Não é o entender. O problema das pessoas é que elas sabem, e aí após saberem, terem o conhecimento, elas tentam entender as coisas através da sua alma, e é aí onde elas se perdem. Tem que saber, tem que crer, para depois entender. Sabe por quê? Porque crer em Deus não é uma questão de alma, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de entendimento, mas é uma questão de coração. Por isso que a Bíblia diz: quem confessar com a sua boca e crer com seu coração será salvo. Mas o que é que falta aqui, pastor, para essas pessoas que ouvem a palavra e que até gostam, mas elas simplesmente não conseguem se curvar a ela? É porque falta uma coisa a elas: fé. Fé. E lá em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, a Bíblia diz mais: se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Efésios 4, 17, 19 diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Você sabe que tipo de pessoas são essas? São pessoas que são consideradas pela palavra farisaicas, doutores da lei. Sabe, pessoas que muitas vezes querem dar valor muito mais ao que vem da mente, ao intelectualismo, e deixam de lado a simplicidade da palavra.
Eu vi a história de um pastor que estava na faculdade, tinha um professor de filosofia, e ele sempre esboçou o desejo de levar o professor à sua igreja, convidava o professor, e o professor nunca ia, até que chegou um momento, o professor estava passando por uma situação muito difícil, e ele disse: eu quero ir lá na igreja, eu quero ouvir uma palavra de Deus para a minha vida. E naquele dia o professor de filosofia apareceu lá, e o pastor viu que o professor de filosofia estava lá. Ele ficou feliz, e sabe o que ele fez? Ele disse: meu Deus, meu professor está aqui, eu tenho que mudar a mensagem, eu tenho que fazer alguma coisa mais filosófica, eu tenho que botar alguma coisa aqui de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Meu Deus, ele correu para o gabinete, começou a mexer na mensagem, e ele pregou. E depois que ele pregou, ele foi correndo para o professor de filosofia e perguntou: professor, e aí, o que é que você achou? Deus falou com o senhor? E o professor, frustrado, disse: eu pensei que eu viria hoje aqui para ouvir coisas das quais eu não sabia, mas eu percebi que nada foi diferente do que eu falo lá em sala de aula. Você sabe quem escreveu esses textos que nós lemos de Efésios e de 2 Coríntios? Paulo. E se tinha uma pessoa que era muito sábia e que tinha muito conhecimento e que era muito intelectual, era ele. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, que era uma sumidade na sua época. Mas você sabe o que Paulo fez depois que ele teve uma experiência com Deus? Ele percebeu que todas aquelas filosofias eram vãs, e ele entendeu que o evangelho é simples. Eu fico com pena de algumas pessoas que dizem assim: eu quero sair da igreja do amor porque eu quero me aprofundar na palavra. Eu fico com pena. Sabe por que eu tenho que mencionar isso? É porque tem tanta gente se aprofundando na palavra e não deixa a palavra se aprofundar nela. Tem tanta gente sabendo tanta coisa da palavra de Deus, mas não levando para ninguém. Eu prefiro pregar coisas simples, mas ver vidas sendo transformadas. Você sabe por quê? Porque a letra mata. A letra faz com que a pessoa fique arrogante, soberba, e ache que é alguma coisa. É por isso que Paulo diz: o que planta, o que rega, não é absolutamente nada, mas Deus que dá o crescimento. Ele que é o próprio evangelho encarnado, as boas novas. Ele dá o crescimento, a glória é dele. Pode aplaudi-lo porque ele merece. Ele merece. Fala para a pessoa que está perto de você e diz assim: ei, é simples. Prega o evangelho. Fala de Jesus. Fala do que ele fez na sua vida, e você vai ver o que é que vai acontecer. É simples. É simples. Pergunta a pessoa que está perto de você: que tipo de terra é o seu coração? O segundo tipo de terra, a Bíblia diz que é uma terra que, uma semente que vai cair no meio de um lugar que tinha pouca terra e muitas pedras.
Versículo 5, versículo 6, e depois a gente vai ler versículo 20 e versículo 21. Diz assim: outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, elas secaram porque não tinham raízes. Vamos para o versículo 20 e versículo 21. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha bem para mim. Essa terra é uma terra que não permite que as raízes se aprofundem nela. Você sabe por quê? Porque tem muita pedra e pouca terra. São pessoas que recebem a palavra de Deus com muita alegria. Pessoas que se empolgam com o evangelho, com as boas novas. Elas até mesmo começam a viver tudo que a gente vive, vão para o encontro, e aí vão crescendo, e aquela animação toda. Mas aí vem sofrimentos, aí vem perseguições. E Deus me falou algo tão forte hoje, quando eu estava vindo para cá. Muitos desejam ver a glória de Deus, mas poucos estão prontos para sofrer por ela. Tem muita gente querendo ver a glória de Deus, as bênçãos do Senhor, mas quando vem os sofrimentos, quando vem as perseguições, aí essa pessoa diz assim: ah não, quando eu não era crente, essas coisas não aconteciam na minha vida. Claro que não aconteciam, meu filho, porque infelizmente a sua vida já estava nas patas do diabo. E o diabo, ele deixa você parecer que está tudo muito bem, tudo muito ok. Parece que a vida é 1001 maravilhas. Mas quando o diabo tira, aí meu filho, o diabo tira e rapidinho te joga para o inferno. Quando a gente se entrega a Jesus, a gente deixa de pertencer ao Deus com letra minúscula deste século e começa a pertencer ao Deus verdadeiro. E o diabo fica com raiva, por quê? Porque o diabo tinha a sua vida nas suas mãos. Vai sofrer? Vai sofrer. Sabe por quê? Porque ainda existe uma cruz. Vai ser perseguido por causa do evangelho? Com certeza. Seus amigos, entre aspas, que antes amavam você, bebiam com você, você gastava dinheiro, você era um amigão maravilhoso, vão deixar de andar com você? Vão deixar de andar com você. Você sabe por quê? Porque eles vão ver que está diferente sua vida. Você não quer mais farrar, você não quer mais adulterar, você não quer mais se prostituir. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Sabe, vale a pena você sofrer pelo evangelho. Por isso que a palavra-chave aqui é perseverança. Diga assim, perseverança. Diga mais forte, perseverança. É isso. A Bíblia mostra que aquela semente começou até a crescer, até parecia que estava tudo bem com essa sementinha e que aquela planta ia crescer com tudo, mas o primeiro vento que vem leva. Por quê? Porque não tem raiz. Diga assim, não tem raiz. Perseverar é deixar a raiz cravar lá, ó, embaixo, se aprofundar. Em quem?
Em Jesus. Em Jesus. Só uma forma de uma casa não ser destruída se ela estiver firmada. E é aí que aqueles que amam a Deus dizem o que Romanos 8, a partir do versículo 35 fala: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte? Como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro, mas em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, 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 pode vir luta, pode vir dificuldade, pode morrer alguém, nada. Muitas pessoas, quando a minha primeira filha, Deus levou para o céu, algumas pessoas ficaram preocupadas, porque algumas pessoas ficavam pensando assim: meu Deus, pastor Arthur, um homem de Deus, pastora Thalita, uma mulher de Deus, que coisa, que tragédia que está acontecendo, meu Deus, será que agora eles vão ficar firmes? Será que agora, eles vão continuar o ministério? Deixa eu te dizer uma coisa: o bem mais precioso que eu tenho nessa terra não é você, não é a minha esposa, e nem são minhas filhas. Por mais que eu amo você, por mais que eu ame minha esposa, eu amo minhas filhas, o bem mais precioso que eu não posso perder nunca é o Senhor, paizão. É Ele. Se eu perder Ele, eu estou perdido. Por isso que foi difícil para mim? Claro que foi. Eu sou humano. Eu sofri muito. Mas eu não tirei meus olhos dele. Eu nunca deixei de olhar para ele. E ele foi bom comigo. Ele me deu mais 2 filhas. Mas mesmo que ele não tivesse me dado, eu estava com ele. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida. Escuta, existe um tesouro que nós temos, e que se você está aí, você está vazio dentro do seu coração, existe um tesouro que está aqui para você, que é Jesus. Está disponível. É só você pegar ele. Daqui a pouco você vai ter essa oportunidade. Deixa eu te dizer, não deixa os sofrimentos que você enfrenta na sua vida matarem você. Não deixa as perseguições que você enfrenta. Deixa eu te dizer, Jesus, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Você sabe o que ele fez? Perseverou. Foi para a cruz. E Jesus ganhou a família dele toda. Fala para a pessoa que está perto de você: persevere. Você pode perder tudo, todos, mas persevere. E não perca Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8,18: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Pergunta a pessoa que está perto de você: que tipo de coração é o seu? Pergunta assim: que tipo de terra é o seu coração? O terceiro tipo de terra está aqui, versículo 7 e o versículo 22 diz: outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram, sufocaram as plantas. Versículo 22, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Sabe qual é o maior problema dessa categoria, desse tipo de terra? É que essas pessoas mantêm a palavra de Deus lá dentro do coração delas, mas a palavra de Deus compete com cuidados deste mundo, com as preocupações, com as ansiedades, com a sedução das riquezas, com as ambições, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Você sabe o que é que acontece? Uma planta que não tem espinhos, ela vive só para si, para receber os nutrientes, para crescer, para se desenvolver, para reproduzir. Mas quando ela tem espinhos, eu estava lendo sobre isso, e eu aprendi que os espinhos absorvem aquilo que a planta está recebendo, e isso de certa forma vai deixando a planta também fraquinha. E aquilo que eu alimento é aquilo que vai crescer e vai vencer na minha vida. E a pergunta que eu faço hoje é: o que é que eu e você temos alimentado? Nós temos alimentado o nosso coração com a palavra? Quando você vem para a igreja, quando você vai para a célula, quando você é discipulado, quando você está buscando, ou nós temos alimentado a nossa alma com preocupações? Escuta, ei, para de carregar um peso que não é seu. Pega o jugo dele, pega o fardo dele, pega a palavra. Você sabe o que acontece com essas pessoas? Por isso que tem muita gente que começa bem, que por um tempo até parece que uau, ele vai crescer, ela vai crescer, mas de repente, acaba tudo. Sabe o que é? É que essas pessoas começam a se preocupar com as coisas, elas invertem os valores, as prioridades são distorcidas. Por exemplo, tem gente que não pode ainda começar a namorar. Como é que é, pastor? Não profetiza isso não, em nome de... está repreendido, né? Mas deixa eu te explicar, pior que é isso. Por exemplo, tem gente que lidera a célula, tem gente que discipula, tem gente que louva, tem gente que está em ministério, está crescendo, começa a namorar. Misericórdia. Inverte prioridades. Vai deixando as coisas de Deus de lado. E aí o que é que começa a fazer? As seduções do mundo começam a sobressair, e aí essa pessoa vai, cai, se desvia. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando Jesus falou para os discípulos lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, assim, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Fala para a pessoa que está perto de você, diz assim: ei, fica tranquilo, Deus cuida de você. Olha para outra pessoa e diga assim: ei, fica tranquilo, Deus cuida de você. Sabe? Primeiro, você não tem que se preocupar com as coisas do mundo. Agora, tem uma outra parte aqui. É que as pessoas que estão inseridas nesse tipo de terra são pessoas também que muitas vezes ficam no meio termo. Olha para mim. São pessoas que acham que podem viver uma vida cristã do jeito que ela quer. São os crentes Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pensam que podem viver de qualquer forma. Eu vivo para Deus, mas é o seguinte: eu gosto de uma prostituiçãozinha, uma pornografiazinha aqui, pastor. Não tem nada não, né? Eu já tinha relações sexuais com a minha namorada, e assim, sabe, vou me converter, mas essa parte eu não me converto não. Esse negócio aí de dízimo e oferta não é para mim, mas eu amo a igreja do amor. Deixa eu te dizer uma coisa: não pode haver competição. Ei, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem meio termo. Deixa eu dizer uma coisa: sabe por que tem gente que não gosta de ficar na igreja do amor? Vou te dizer por quê. Eu vou te explicar. Porque aqui é o seguinte, meu irmão, a gente confronta. Aqui é o seguinte: a gente bota para quebrar no diabo, a gente bota para quebrar no pecado. E se quiser ficar no pecado, pode sair, porque não vai aguentar ficar aqui dentro. Você sabe por quê? Nós temos um compromisso, não é com os homens, é com Ele. Sede santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, não tem como você ficar uma hora aqui com Deus, estou com Deus, Deus é maravilhoso, glória a Deus, outra hora lá no mundo, daqui a pouco, não, pera. Você vai para o inferno dessa forma. E aqui a gente prega a palavra, doa em que doer. Mas sabe por quê? Porque a gente te ama. Eu prefiro que você fique com raiva de mim agora, mas você conserte o seu coração, do que um dia você ficar com raiva de mim, estiver lá no inferno e não puder fazer mais nada. Cuidado, porque Judas Iscariotes é um dos exemplos desse tipo de terra. Cuidado, porque o jovem rico é um dos exemplos desse tipo de terra. Cuidado, porque Demas foi uma das pessoas que abandonou Paulo. E a Bíblia diz assim em 2 Timóteo 4,10: porque Demas abandonou-me, pois nele o amor pelas coisas deste mundo foi mais forte, e partiu para Tessalônica. Você sabe o que aconteceu? Um cara que estava do lado de Paulo, Demas está ali juntinho, viu tudo que Paulo viveu, né? Pregou com Paulo, ajudou Paulo, e de repente ele começou a permitir que houvesse uma competição dentro do coração dele, e ele preferiu amar as coisas do mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo passa, a sua concupiscência passa, só tem um que nos faz permanecer para sempre, que é Jesus. Pergunta a pessoa que está perto de você: que tipo de terra é o seu coração?
Em último lugar, último tipo de terra é a terra boa. Versículo 8 e o versículo 23, a Bíblia diz: mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Versículo 23, as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Pastor, como é que é isso? Como é que um coração pode ser esse tipo de terra? É porque essa terra aqui tem tudo o que as outras não tiveram. O que é que as outras não tiveram? Primeiro, a terra à beira do caminho não teve fé. Segundo, a terra que tinha muitas pedras e que tinha pouca terra não teve perseverança. Terceiro, a terra que tinha espinhos foi uma terra que não teve lealdade a Deus. Foi uma terra que não teve santidade a Deus. Por isso que a terra boa tem fé, tem esperança ou perseverança e tem esse amor. E é por isso que tudo dá certo na vida de uma pessoa que tem essa terra boa, que é você, ó. É você. Eu declaro em nome de Jesus, só tem terra boa aqui nesse lugar. Sabe, você que nunca se entregou a Jesus e vai se entregar hoje, eu declaro, o seu coração é uma terra boa. Talvez você foi para muitas igrejas, ouviu várias mensagens e até quis se converter e nunca se converteu. Hoje é o seu dia. Por isso que o Salmo 1, versículo 3 diz: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Eu não estou dizendo que essas pessoas nunca passam por sofrimentos, nunca são perseguidas. Eu não estou dizendo que essas pessoas nunca são tentadas. O que eu estou dizendo é que essas pessoas sempre vencem. Sabe por quê? João 15, versículo 1 e 2. Depois a gente vai ler os versículos 4 e 5 e depois versículo 8, versículo 16. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pois nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim você vai ser meu discípulo. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Você sabe qual é o segredo de uma pessoa que mesmo diante das lutas, diante dos problemas, diante dos sofrimentos, diante das perseguições, Deus está ali com ela, tudo dá certo? Sabe qual é a diferença? É que essa pessoa está enraizada, ela está firmada no Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é a água viva. Vou repetir: Jesus é a água viva. Uma semente para dar fruto, para crescer, não pode apenas ser colocado na terra, tem que ter água. Eu semeio, mas a água é Ele. E quando a água que é Ele vem, vai crescer, vai dar fruto. É o que a gente vê aqui nessa igreja. A Bíblia fala da mulher samaritana. Essa mulher precisava beber dessa água que é Jesus. E a Bíblia diz que depois que ela bebeu de Jesus, ela foi até a cidade. E naquele dia, uma cidade
cidade toda se converteu. Você sabe o que é isso? Terra boa, terra boa. E eu creio, você é uma terra boa. Eu creio, você é um semeador. E eu creio que onde você chegar, você vai semear com fé. E eu creio, essa semente vai cair numa boa terra. A sua vizinhança vai ser alcançada. As pessoas que convivem com você no seu trabalho, as pessoas que convivem com você no seu colégio, na sua faculdade, elas vão receber dessa semente. E essa semente vai produzir fruto. Sabe por quê? Porque eu declaro, tudo o que você fizer vai dar certo. E se você crê nessa palavra, se você é um semeador, fique em pé no seu lugar, levanta as suas mãos, adore o Senhor. Água viva está nesse lugar, beba dela.